Vamos falar do uso de equipamento de proteção individual no manejo do Covid-19. Com relação às precauções, é importante a gente frisar que a gente precisa fazer implementação de precaução padrão, né? Que já é um tipo de rotina que a gente indica no hospital para atendimento de todo e qualquer paciente. Então, é a principal medida de prevenção da transmissão de doenças entre pacientes e profissionais de saúde, devendo ser adotada no cuidado de todos os pacientes. Isso independentemente da gente saber que o paciente tem algum tipo de doença transmissível ou não. Com relação à Covid-19, a gente precisa instituir, além de implementar as precauções padrão, a gente precisa instituir as precauções específicas. E o que a gente precisa fazer? Obrigatoriamente, precaução de contato durante o contato e precaução aérea. Além da precaução durante o contato e da precaução aérea, a gente precisa, para o atendimento dos pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus, a gente precisa usar também o óculos de proteção ou o protetor facial e o gorro também. Então, o mais importante com relação às precauções é a higiene das mãos. A gente precisa enfatizar isso. A gente que trabalha com CCIH há muitos anos discute essa medida como a medida mais simples e mais importante para controle de infecção. Agora, com a Covid-19, é uma medida que é muito importante para a gente evitar a transmissão e evitar se contaminar também. Então, a gente realiza higiene das mãos com água e sabão ou com preparação alcoólica frequentemente, tanto faz água e sabão como preparação alcoólica. E a gente, dentro do hospital, na assistência ao paciente, a gente deve fazer isso antes da paramentação, né? Antes da gente colocar os equipamentos de proteção individual e após a gente retirar essa paramentação também, além da gente lembrar da importância da higienização nos 5 momentos que são indicados pela OMS para a higienização das mãos. Aqui a gente tem a figura dos 5 momentos, né? Então, o que é importante a gente enfatizar com relação à higienização das mãos? Antes do contato com o paciente, qualquer contato, mesmo se for só um aperto de mão de bom dia, no paciente que está internado, a gente tem que higienizar as mãos antes. Antes de realizar qualquer procedimento asséptico no paciente, a gente também precisa higienizar as mãos antes. Após risco de exposição a fluidos corporais, teve contato com fralda, né, com possibilidade de coleta de urina, né, descartar a urina que está na bolsa do coletor de urina, a gente tem que higienizar as mãos também. Após contato com o paciente, todo e qualquer contato com o paciente. Todas as vezes que a gente termina o contato com o paciente, a gente tem que higienizar as mãos. E após contato com áreas próximas ao paciente. Contato com áreas próximas do paciente, a gente fala que é a unidade do paciente. Então é o quê? O leito, né? A mesinha de cabeceira, uma bomba de infusão, o respirador, tudo isso é a área próxima do paciente. Tá certo? Então, em todas essas situações, a gente deve higienizar as mãos antes também, antes de ter contato com qualquer outra coisa. A gente enfatiza a questão do uso do álcool gel, né, ou preparação alcoólica, né, tem algumas instituições, no Hospital Evangélico, por exemplo, o nosso é álcool espuma. A gente higienizar com preparação alcoólica é a forma de escolha para a gente fazer, até porque mais fácil acesso, porque nem em todos os lugares a gente tem uma pia, né, com sabão, com papel toalha, né, e além de ser um tempo menor para a gente conseguir higienizar as mãos. E a gente vai lavar as mãos com água e sabão quando elas estiverem visivelmente sujas, principalmente nessa hora. Se não tiver o álcool, a preparação alcoólica, não tem problema, a gente pode lavar a mão com água e sabão. Tendo a preparação alcoólica, a gente dá preferência para a preparação alcoólica, então pode ser feito ou uma coisa ou outra. Com relação ao óculos de proteção ou protetor facial, quando é que a gente usa esses equipamentos? Todas as vezes que houver risco de exposição do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções, tá? Então vai ser para proteger principalmente o olho, porque com relação à proteção do nariz e da boca, a gente usa a máscara. O óculos de proteção e os protetores faciais, eles devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo necessário a gente higienizar esse material após o uso.
Máscara cirúrgica. Aqui é o X da questão, né? Qual que é a forma correta da gente usar? Então, a gente vai utilizar a máscara para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias, quando mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado pela infecção pelo Covid-19. E é importante a gente frisar a questão de que tem que cobrir a boca e o nariz. Porque muitas vezes a gente vê o uso inadequado, a pessoa usando só cobrindo a boca e o nariz ficando de fora. Isso aí não tem uma maneira errada de usar e que não vai te proteger de nada com relação a qualquer vírus de transmissão respiratória. As máscaras de proteção respiratória, né, que a gente chama de respirador particulado, que seria no caso a N95, a que todo mundo mais conhece, elas vão ser utilizadas sempre que a gente realizar procedimento gerador de aerossol. Então, não são em todas as situações que a gente precisa usar a máscara N95. Só em situações que geram aerossol, que são principalmente, né, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coleta de amostras nasotraqueais e broncoscopia. Está indicado usar a máscara N95 apenas nessas situações. Para as demais situações, a gente pode usar a máscara cirúrgica sem problema nenhum. Lembrando que o uso da máscara é recomendado, é importante a gente falar isso aqui também. Para as pessoas que são suspeitas, né, de infecção pelo Covid, porque elas são sintomáticas, né, e elas podem transmitir através da gotícula, e para os profissionais, se forem fazer o atendimento a esse paciente, né, e se eles tiverem que chegar a uma distância inferior a 1 metro. Então, não é para usar a máscara cirúrgica também inadvertidamente. Existe a indicação adequada e a gente vai avaliar a questão dessa distância do paciente. Como é que a gente vai fazer para usar e manusear a máscara? A gente deve colocar a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz, como eu já falei, e ajustar com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara. Geralmente essas máscaras têm um dispositivo, ou é um ferrinho, né? Ou é como se fosse um fio mais duro, que a gente consegue adaptar ela no nariz, para evitar que fique falha ali entre a face e a máscara. Evitar tocar a máscara enquanto estiver em uso, isso é importantíssimo. Por quê? A máscara vai estar contaminada. Então, quando a gente vê o uso indiscriminadamente da máscara, a gente vê isso toda hora, porque a pessoa fica com aquela falsa impressão de que ela está com a máscara e aquilo ali está protegendo de tudo e de todos, né? E a pessoa acaba tocando várias vezes na face anterior da máscara que está contaminada e sai contaminando tudo. É muito pior do que se não estivesse usando ou do que a gente usar só nos momentos que são indicados. Para remover a máscara, a gente não toca na frente da máscara, sempre por trás pelo elástico, para a gente não contaminar a nossa mão, tá? Depois que a gente tira a máscara, a gente tem que higienizar as mãos e todas as vezes que a gente tocar na máscara inadvertidamente, a gente tem que higienizar as mãos também. Às vezes sem querer a gente toca, né? Então a gente precisa higienizar as mãos também. Essa máscara deve ser substituída, tá? Por uma nova, limpa e seca assim que ela se tornar úmida. Então, às vezes a gente não tem o período. A média de tempo de uso, se a gente for usar direto, né, durante a assistência, um paciente que esteja, né, mais grave, que a gente vai prestar um tipo de assistência ali que demora um tempo maior, a média que a gente fala são 2 horas, né? Mas às vezes antes de 2 horas a máscara está úmida. Então, se a máscara estiver úmida, ela tem que ser descartada e trocada por uma outra limpa e seca. E a gente não deve reutilizar a máscara descartável. Acabou de prestar o atendimento pro paciente, vai tirar e vai jogar fora. A gente não vai guardar no bolsinho para pegar e usar depois, porque senão a gente vai poder estar contaminando outras coisas. O avental e o gorro. Na realidade, para a Covid-19, o avental tem que ser impermeável e de manga longa, tá? E o gorro também para a gente evitar que tenha contaminação do cabelo, né? Vamos dizer assim.
Então, o avental e o gorro, o avental impermeável de manga longa e o gorro devem ser utilizados durante procedimentos onde há risco de respingo de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional, tá? Eles devem ser removidos e descartados após a realização do procedimento ou da avaliação do paciente, antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, tá? É importante a gente enfatizar que o uso de luva não substitui a higienização das mãos. Antes da gente calçar a luva e após retirar as luvas, a gente tem que higienizar as mãos em todas as situações, tá? Lembrando que a gente precisa observar a técnica correta da remoção das luvas para evitar a contaminação das mãos. Porque senão, se a gente não observar a técnica correta, a gente vai estar contaminando as nossas mãos. Aqui é um quadro, né, mostrando para cada situação quais são os tipos de equipamento de proteção individual que a gente precisa utilizar. Então, ali em primeiro lugar, nós temos triagem dos pacientes, né? Qual é o equipamento de proteção individual que a gente vai usar? Máscara cirúrgica, simplesmente, só isso, tá? E não esquecer de higienizar as mãos, tá certo? Então, higiene das mãos, a gente, para todo nível de assistência, higiene de mãos entra em todos os níveis, né? E vai mudar um ou outro equipamento dependendo do tipo de assistência que a gente vai prestar. Se o profissional for colher amostra, o que ele vai usar? Né? Vamos pensar em coleta de amostra para o SWAB que a gente fala, né? Para poder fazer o diagnóstico do Covid. Ele vai usar o avental de manga longa impermeável, máscara N95, o óculos ou protetor facial e a luva. E não esquecer de higienizar as mãos. Se for um procedimento que não gera aerossol, nós vamos usar o avental, óculos ou protetor facial e luva e a máscara cirúrgica. Nesses casos, não precisa usar a máscara N95. Assistência em procedimento gerador de aerossol, a gente também vai usar avental de manga longa, máscara N95, óculos ou protetor facial e luvas, higienizando as mãos sempre também. Então, esse quadro ajuda a gente a pensar no nível de atendimento, de assistência que eu for fazer, quais são os equipamentos que eu preciso, tá? Então, o uso de máscara, como a gente está vendo por aí, né? Essa disseminação, inclusive ajudado por profissionais de nível superior, às vezes enfermeiros, às vezes médicos, que acham que todo mundo tem que usar máscara cirúrgica ou máscara N95. Isso não é recomendado. Está bem estabelecido, a gente fala isso baseado nos estudos que tem, dos atendimentos que foram prestados, né, para os pacientes com diagnóstico de Covid, né, no mundo todo, né, é uma recomendação do Ministério da Saúde, da Associação de Medicina Intensiva, do próprio Hospital Albert Einstein, entendeu? Então, a gente tem que focar para cada nível de assistência qual é o tipo de equipamento que eu vou precisar usar.